Olá, crianças. Vamos lá, matemática, tudo bem com vocês? Então vamos ver matemática. Bom, ele inicia aí falando de dúzia e meia dúzia. Antigamente as pessoas compravam muita coisa com dúzia, por dúzia. Era comum você ir aos mercados, mas não supermercados, mas mercadinhos, e comprava banana, laranja, tudo por dúzia, ninguém comprava por quilo. Hoje compra por quilo, estranho, né? Então acabou ficando muito restrito isso, de pouco uso até para nós. Então o que se compra por dúzia hoje, atualmente, é apenas ovo, né? Você compra, e também geralmente no supermercado tem umas bandejas de 30, que não é nenhuma dúzia, tem a de uma dúzia e as pessoas acabam pegando a maior. E aí esse assunto dúzia e meia dúzia acaba ficando um pouquinho esquecido, mas é importante, é bem importante. Então todas as vezes que você falar de dúzia, você vai ter 12 unidades. Vamos ter nessa embalagem 12 unidades. E a metade de 12, 6. Então, portanto, meia dúzia, né? Meia, metade, 6 ovos no caso. Aí ele vem falando, então uma dúzia é igual a 12. Se para fazer um bolo eu vou usar 6 ovos, que é a metade de 12, 6 podemos dizer que é meia dúzia de ovos. Aí o ovo é um alimento muito importante para o nosso organismo e pode ser preparado de diversas maneiras. O ovo também, houve uma polêmica há um tempo atrás que fazia mal. Nossa, foi um caos. Hoje não, já se sabe que ele é muito rico em proteína, importante na nossa alimentação diária, né? Pode comer tranquilo, de várias formas, uma omelete, ovo cozido, ovo mexido, tem várias receitas, quase tudo que a gente faz, ovo está presente. Então, vamos lá, o restaurante Sabor Natural funciona de segunda-feira a sábado, das 11 às 22 horas. Um dos pratos do cardápio é a salada tropical, que é usado meia dúzia de ovos. Bom, se é usado meia dúzia, olha lá, quantos ovos são usados para cada salada? Aí você vai lembrar lá, que lá no comecinho eu falei, uma dúzia é igual a 12, meia dúzia, 6. Então, uma receita vai meia dúzia. Então, você vai responder aí quanto é meia dúzia. Aí vem, continua na lanchonete. Só que você vai olhar lá naquela figura, você viu aí, a figura tá aqui, bombom. Inclusive está sendo preparado 2 ovos lá, né, no grill. E uma bandeja, uma maior e uma menor. E a perguntinha vem relacionada a isso. Quantos ovos na bandeja pequena? Quantas dúzias, né, nessa bandeja pequena, que ele está se referindo à bandeja pequena. Quantos ovos preciso acrescentar para eu formar 2 dúzias? Bom, eu vou pensar, se uma dúzia, 12, igual a 12, eu quero 2 dúzias. Então, eu vou pegar 2 bandejas, tendo 12 cada bandejinha. Desenha, fica muito mais fácil. Ou então faz lá, 12 mais 12, certo? 2 dúzias. Não, peraí, desculpa, crianças, eu vou acrescentar para eu já tenho meia dúzia, né? Eu já tenho meia dúzia, então 2 dúzias é igual a 24. Mas eu já tenho meia dúzia, então tá faltando, eu preciso completar. Preste atenção, eu tinha falado errado. Agora lá, você vai olhar a bandeja grande. Quantos ovos tem? Você vai contar. Aí você vai agrupar. Quantas dúzias? Então, uma dúzia, 12. Então, você conta 12 e cerca. Conta 12 e cerca. Para você saber quantas dúzias tem aí nesta embalagem. Ah, não deu 3 dúzias, mas se deu meia dúzia, então você vai usar a palavrinha meia aí, certo? E aí ele também vai acrescentar, ó, eu tenho uma quantidade de ovos naquela bandeja grande. Uma quantidade de dúzias, mas eu quero 3 dúzias. 3 dúzias. 12 mais 12 mais 12. E quantos ovos você tem lá na bandejinha? Então, quantos você precisa acrescentar para colocar
3 dúzias dentro daquela bandeja, tá? Aí você vai ver lá. Antes tem o exercício 3. Gabriela vende frutas em uma feira. Ela tinha 3 dúzias de banana, vendeu meia dúzia. Olha lá, ela tinha 3 dúzias, vendeu meia dúzia. Quantas bananas sobraram? Preste atenção. Ele segue o mesmo raciocínio da aula anterior de subtrair. Para fazer uma omelete, Dona Ana usa 4 ovos. Quantas omeletes ela poderia fazer com uma dúzia de ovos? Você vai pegar 12 ovos e vai agrupar de 4 em 4 e você vai descobrir. Se ela tivesse meia dúzia de ovos e fizesse uma omelete, quantos ovos sobrariam? Bom, se ela usa 4 ovos e ela só tem meia dúzia, quantos ovos vão sobrar dessa meia dúzia? Dona Ana precisa de uma dúzia de ovos. A quantidade de ovos que há na cesta ao lado é suficiente? É só você contar. Quanto está faltando? Uma dúzia tem quantas unidades? Uma dezena, quantas unidades? Meia dúzia é maior ou menor que uma dezena? Bom, volta na dezena então. A dezena, nós falamos, a barrinha tem quanto? 10. Qual é a metade de 10? 5. E aí, a perguntinha é, meia dúzia é maior ou menor que meia dezena? Quantas unidades há em uma dúzia e meia? Se uma dúzia é igual a 12, meia dúzia é igual a 6, 12 mais 6, você vai ter uma dúzia e meia. Quantas unidades há em uma dezena e meia? O mesmo raciocínio, só que agora usando dezena. Uma dezena, 10. Meia dezena, 5. 10 mais 5. Quanto é meia dúzia mais meia dezena? Circula para você ver o que está pedindo. Quanto é meia dúzia e mais meia dezena? Quanto é meia dúzia mais uma dezena? Presta atenção, é fácil, só que tem que prestar atenção no que está pedindo. Quantas meias dúzias cabem em uma dúzia? Se eu comprar uma dúzia e meia de banana, quantas bananas comprarei? Continha de novo, desenha, não tem problema, o importante é entender. Bom, aí vem cálculo mental, que é cálculo feito de cabecinha. É uma mágica isso daí, certo? Ele quer que você vai fazendo aí, calcule a soma dos números em cada linha. Primeiro por linha, 4 mais 9 mais 2, resultado. 3 mais 5 mais 7, resultado. 8 mais 1 mais 6, resultado. Aí calcule em cada coluna. Então vamos lá, 4 mais 3 mais 8. 9 mais 5 mais 1. 2 mais 7 mais 6. Você vai observar agora na diagonal, 4 mais 5 mais 6. Vê quanto dá. 8 mais 5 e mais 2. Vê quanto dá. Qual foi o resultado que você encontrou em todas as operações? Todas essas que eu falei. Pense e responda. Mental. É mental? Não. Sem montar a operação. Então agora você vai usar na cabecinha. Marina tem uma coleção de 10 adesivos. Sofia de 30. Quantos adesivos tem as duas? No carrinho da feira de Dona Clarice havia uma dúzia de laranja. Já tem que dar na sua cabecinha, uma dúzia doce. Uma dezena de maçã, 10. Quantas frutas tem no carrinho? Márcia tem em sua biblioteca 2 dezenas de livros científicos e meia dúzia de livros de história. Quantos livros científicos de história tem na biblioteca de Márcia? Tenta fazer de cabecinha, tá? Mas se não for possível, faz a continha, não tem problema nenhum. Patrícia comprou uma dezena de maçãs, meia dúzia de laranja e 4 limões. Quantas frutas no total ela comprou? Agora a estimativa. A estimativa, o bem legal da estimativa é a gente ser verdadeiro.
Olha lá, pega uma garrafa de refrigerante vazia e um copo descartável de água. Antes de você fazer, você tem que imaginar quantos copos de água você acha que é necessário para encher a garrafa. Então você vai colocar a sua estimativa. Aí você faz o teste, vê se você acertou ou errou. Não tem certo e errado, certo? O bom é você se aproximar, mas se não aconteceu, você não é obrigado a adivinhar, tá bom? Isso aí é para você aprender o que é estimativa. Agora você vai precisar de um copo descartável de água e um copo descartável de café. Então, de água e de café, já tá até no desenho aí para você ver. Quantos copos pequenos serão necessários para encher o copo grande? Quantos copinhos de café para encher o copo de água? É a estimativa. Depois você confere. Mesma coisa você vai fazer com a colher. Mesma coisa você vai fazendo a xícara. Tá bom? Estimativa é isso, é você tentar descobrir, mas ninguém tem por obrigação a acertar. Faça uma estimativa do preço do quilograma do pão francês. Pãozinho que a gente tem de manhã. Quanto você acha que custa um pãozinho? Aí depois você pergunta para o papai, para a mamãe, quanto de verdade custa o pãozinho? Né? Às vezes o pãozinho é vendido por quilo, então fica muito difícil você saber, mas o papai e a mamãe podem te ajudar aí. Olha lá, e na nossa sala de aula? Quantos alunos do primeiro ano até o quinto ano na escola? Quantos alunos você acha que tem? E aí depois a gente confere. Eu vou tentar perguntar na escola para eles me darem uma data mais, um número mais pertinho, mais preciso, tá bom? Aí ele vai recordar, antecessor e sucessor. Já vimos essa aula na primeira apostila. Foi a apostila número 1. Então, aqui não tem nenhum segredo, é revisão. Mesma coisa no exercício proposto, revisão de antecessor e sucessor. Não lembra? Pega a apostila 1, confere, né? Mas não tem como. Antecessor é antes, sucessor depois. De novo, ó, recordando. Relógio, a gente já viu o relógio, se eu não estiver enganada, na apostila 2, né? Então, de novo, você já aprendeu como ler as horas do relógio de ponteiro e no reloginho digital. Então, vamos lá. Aí forme uma dupla. Lá no encarte tem o reloginho, então tenta brincar com a mamãe, faz a brincadeira, depois vocês me contam o resultado. Bom, aí lá na brincadeira tem umas cartelinhas e ele vai perguntar que número que indica o menor horário. Qual é o número que indica o menor horário? Muito fácil. Qual é o que indica o maior horário? Fácil também. E o meio-dia, qual é? No jogo Marca a Hora, você registrou no relógio de ponteiro as horas. Quem foi seu adversário? Com quem você brincou? Quem ganhou? A mamãe, você, a vovó, o papai, o tio, né? Ou seu irmão? Bom, escolha 2 horários registrados na cartela, sendo um deles antes do meio-dia e o outro depois. E cole nos espaços a seguir o que você costuma fazer antes do meio-dia e depois do meio-dia. Pode colar uma cartelinha, pode colar se você quiser. Ou então melhor desenhar para você não perder o jogo, né? Então, desenha. Indique quantas horas de um mesmo dia se passa entre os horários indicados nas cartelas. Das 8 horas até as 15 horas. Então, lá, 8 horas da manhã até 15 horas, então 3 horas. Quanto tempo passa aí? Das 3 horas da madrugada até as 18 horas. Quanto tempo passa aí? Das 5 horas, né? 5 horas da manhã, madrugada, até as 20 horas, 8 horas da noite. Qual é o tempo? Tudo bem, na casa de Caio tem uma pessoa, cada pessoa dorme num horário, né? Caio costuma dormir às 21 horas, então você vai marcar no reloginho do Caio. A sua mãe, 2 horas depois do Caio, então tem que fazer a conta. E o pai vai dormir, quando o seu pai vai dormir, o Caio já dormiu 4 horas,
Então, é lá do Caio, é todas as continhas relacionadas com o Caio. Você sabia que há diferença de horário oficial entre os países? Registre nos relógios os horários oficiais marcados em cada país, considerando as diferenças do Brasil para esses países. Quais são as quais estão especificadas a seguir? Olha lá, o Brasil é 9 horas da manhã. E no Japão? Que horas? Que horas? Então você vai marcar aqui no reloginho. E Portugal são marcadas 3 horas a mais. Então lá no Brasil 9 horas. E Portugal? Brasil 9 horas. E no México, que são marcados 3 horas para frente? No Paraguai, 1 hora a menos. Mato Grosso do Sul também. Por hoje é só, crianças. Até a próxima aula. Tchau.